Olá, este é o Conexão GAP, um programa que conecta você com os mais diversos assuntos da sociedade. Aqui temos entrevistas, dicas e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as áreas da sociedade, principalmente da política, a vocês que nos assistem. Queremos estimular você a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistados e convidados sobre temas relevantes. Hoje eu recebo o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. André Ubaldino, para falar sobre o combate às drogas no Brasil. Olá, doutor André, é um prazer ter o senhor conosco. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite para falar sobre esse tema muito interessante e ao qual eu tenho dedicado um número considerável de anos da minha vida. Com certeza. Portanto, é sempre um prazer falar sobre ele. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente queria introduzir esse assunto entendendo melhor o cenário das drogas no Brasil. O senhor tem dados? Como que está essa situação hoje no Brasil? Bom, a situação da drogadição e do tráfico de drogas no país é extremamente preocupante e a cada vez mais preocupante. Apenas um dado que eu acho que ilustra bem isso é o fato de que entre as dezenas de milhares de homicídios que acontecem no país a cada ano, cerca de 80% a 90% tem por pano de fundo o tráfico e o uso de entorpecentes. E isso já revela claramente a extrema gravidade do problema. E eu poderia dizer, a título de exemplo, de cada 10 processos em que eu atuo por crimes dolosos contra a vida, homicídios consumados e tentados ocorridos no estado de Minas Gerais, 8 deles ou 9 deles em cada 10 estão vinculados ao tráfico de drogas. E há um crescimento ou uma diminuição das drogas no Brasil hoje? Inegavelmente, o Brasil tem experimentado um uso cada vez mais frequente de drogas. Isso se explica por algumas circunstâncias, alguns fatores que nós já conhecíamos, que nós já anunciávamos, mas sobre os quais não houve uma atuação eficiente por parte do Estado brasileiro. Um deles é o fato de que nos Estados Unidos, evidentemente, são feitos investimentos, são tomadas medidas no sentido de, na medida do possível, reduzir-se ali o consumo de drogas. Por outro lado, do ponto de vista geopolítico, nós temos na fronteira do Brasil, nós temos na fronteira brasileira, os países que mais produzem maconha e os países que produzem cocaína. E é óbvio que à medida em que a eficiência repressiva nos Estados Unidos acontece, ela acaba gerando um excedente de produção que acaba sendo consumido no Brasil. Foi isso que levou o Brasil hoje à condição de segundo consumidor mundial de cocaína. E é óbvio que o consumo de drogas ele traz todo esse caldo de violência que gira em torno dele. E qual que é a política de drogas hoje no Brasil? Para o nosso telespectador entender melhor. Porque a gente sabe que alguns países não é crime, outros são. Como que funciona hoje no Brasil? Qual que é a política? Bom, no Brasil, lamentavelmente, a lei que rege o assunto, que é a Lei 11.343, ela deixou de prever a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade ao usuário, inclusive ao chamado usuário recreacional, que é o indivíduo que não tem ainda a compulsão pelo consumo da droga e que o faz tendo ainda o domínio da sua vontade para eventualmente não fazê-lo. Eu digo que, lamentavelmente, isso acontece, me opondo a muitos que pensam de forma diferente, porque eu cansei de ver, ao tempo em que fui promotor de tóxicos, o que fui durante 8 anos, eu cansei de receber a visita de mães, de pais, de parentes de usuários de drogas, suplicando quase de joelhos que seus filhos fossem presos, porque já não suportavam mais essas pessoas, os níveis de violência suportados por esses indivíduos que se transformaram em dependentes. E eu sempre me perguntei, ora, é razoável que nós esperemos que o indivíduo se torne dependente para que aí nós possamos adotar contra ele alguma medida, ou melhor, a seu favor, alguma medida terapêutica? Por que não impedir que o indivíduo consuma drogas, inclusive sob ameaça de punição? Esse sempre foi meu ponto de vista, sustentado na minha experiência como promotor de justiça. É crime usar drogas no Brasil, doutor André? É o que se vem chamando de um ilícito penal sui generis, porque ele não prevê pena privativa de liberdade. E eu devo, nesse ponto, dizer-lhes que esse projeto que se converteu na lei,
ele foi feito basicamente por um trabalho meu, para o qual fui convidado em 2002, e naquela ocasião, servindo ao Congresso Nacional, auxiliando o Congresso Nacional na produção dessa lei, eu fiz numerosas e enfáticas ponderações no sentido de que era precipitado, no mínimo precipitado, e era altamente inconveniente que nós deixássemos de prever a pena privativa de liberdade. Mas o fato é que o Congresso não, ou pelo menos aqueles que integravam a comissão, eles não me deram ouvidos, sustentaram que não havia clima para que se previsse imposição de pena privativa de liberdade, e daí eu me vi obrigado, pelas determinações da comissão, a criar um tipo penal que não previa nenhuma espécie de pena privativa de liberdade, o que acabou transformando esse crime, entre aspas, num crime sui generis, num ilícito penal sui generis, porque não prevê pena privativa de liberdade, prevê medidas restritivas de direitos. Pergunto isso para o senhor, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem que não é crime usar drogas no Brasil, né? Então, é algo que a gente precisa reforçar, entender de fato o conceito, para que a gente não estimule o consumo, né? Quais foram as consequências dessa omissão do Congresso Nacional em legislar de fato e reprimir o uso de drogas no Brasil? Essa decisão do Congresso Nacional nos tem custado muito caro, porque desde sempre se sabe que as drogas são, por definição, substâncias que geram dependência. E gerando dependência, elas criam para o usuário uma nova necessidade. Do mesmo modo como nós temos necessidade de alimentação, vestuário, saúde, etc., o indivíduo que consome drogas, ele tem uma tendência que pode confirmar-se, que pode consolidar-se mais rapidamente ou não, em transformar-se em dependente e, portanto, passar a ter a necessidade de consumo de drogas. E quando essa necessidade surge, quando ela vira uma necessidade, o indivíduo precisa supri-la de algum modo. E como o indivíduo, muito frequentemente, não tem como supri-la por meio lícito, ele a supre por meios ilícitos, realizando pequenos furtos, roubos, eventualmente latrocínios, todos eles, ou em grande maioria, praticados com a finalidade de prover o sustento de droga. Não é à toa que nas chamadas biqueiras, nos pontos de venda de droga, quando a polícia opera e realiza ações repressivas, ela costuma encontrar, às vezes, dezenas ou centenas de objetos que não têm nenhum vínculo entre si, que eles se encontram desorganizadamente, mas que foram objetos que foram subtraídos de pessoas. Telefones celulares, aparelhos de som, bolsas, carteiras, enfim, uma série de distintos objetos que foram objeto de uma subtração, eventualmente de um furto, eventualmente de um roubo, eventualmente de um latrocínio, e que foram levadas ao traficante como forma de pagar o débito ou como forma de pagar a aquisição que então se fazia de substância entorpecente. Isso é absolutamente frequente. Muitos dizem, inclusive, que as drogas seriam somente um momento para diversão, para descontração, para relaxamento, mas o que a experiência do senhor tem falado a respeito disso? O senhor falou que essa relação entre drogas e criminalidade, né? Como que muitas vezes esses usuários de drogas também são envolvidos em outros crimes. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, eu me lembro, apenas a título de ilustração, eu me lembro que uma vez, sendo promotor de justiça de tóxicos, eu passei diante da televisão, eu estava indo de um cômodo para o outro de casa e eu havia ligado um programa e ouvi uma pessoa dizendo uma coisa que me assustou. O expositor dizia no programa, droga é bom. Eu parei para ouvir e aí ouvi mais atentamente, mais longamente o que ele dizia. Então ele explicava o seguinte, a droga, ela inegavelmente, em algum momento, ela causa uma sensação de prazer. E é exatamente por causar essa sensação de prazer que o indivíduo mergulha no seu consumo. A questão é que há um preço a pagar por esse prazer. Isto é, ela de um modo geral, ela pode em algum momento proporcionar prazer sim, mas ela leva o indivíduo à compulsão, leva o indivíduo a buscar novamente esse prazer. De um modo geral, isso o leva à dependência e a dependência o leva para a busca desse prazer, ter inevitavelmente que consumir a droga. E muitas vezes esse prazer não se renova, muitas e muitas vezes o indivíduo passa a sofrer, ao contrário, desconforto pelo não consumo da droga, certas consequências, certos efeitos decorrentes do não consumo da droga, e é isso que os especialistas na área chamam de reforço positivo ao consumo da droga, ou duplo reforço, melhor dizendo, ao consumo da droga. O indivíduo consome novamente a droga porque quer reiterar o prazer que certa vez experimentou ao consumi-la e, ao mesmo tempo, quer suprimir o desprazer, o desconforto pelo qual passa por não ter a droga para o seu consumo naquele instante. Então, isso gera o chamado duplo reforço, que acaba levando o indivíduo a se transformar em dependente da substância que um dia consumiu e que em algum momento lhe proporcionou prazer. E é isso exatamente que gera esse efeito destrutivo da droga.
Isto é, o indivíduo se torna, é claro que nem todos se tornam com a mesma rapidez, nem todos se tornam ao mesmo tempo dependentes, mas a tendência da droga é, uma vez introduzida no organismo humano, introduzida reiteradamente, gerar no indivíduo um sentimento de dependência que o força a praticar ou o força eventualmente a transformar-se até mesmo em traficante para prover o próprio sustento e que o leva frequentemente à prática de ilícitos para conseguir recursos para financiar a aquisição que para ele se torna uma necessidade. Não mais a fonte de prazer, mas uma fonte de necessidade. Exatamente. O senhor falou aí, tocou também nesse ponto do tráfico de drogas, né? A gente vê em alguns países, por exemplo, como Holanda, né? Os Países Baixos, que tiveram uma política, né, de descriminalização das drogas e hoje a gente vê esse grande número, né, de crimes relacionados ao tráfico de drogas e também à máfia. Como o senhor vê isso? Porque muitas vezes as pessoas nesse debate, né, da legalização das drogas, da descriminalização, elas tocam nesses países e hoje a gente vê que a experiência internacional também tem nos falado que não é algo interessante para o país porque atrai, inclusive, esses tipos de crimes, né? Eu vi, por exemplo, uma reportagem sobre a máfia, integrantes da máfia ameaçando, inclusive, integrantes do governo. Como que o senhor vê isso e a experiência internacional? O que ela nos diz? Eu vi isso acontecer também, eu vi essa reportagem que você faz referência, parece que o primeiro-ministro holandês andando agora sob escolta, porque é ameaçado pela máfia, e isso depois de ter a Holanda implementado uma política de tolerância que cobrou um preço altíssimo das demais nações europeias. Porque, de repente, começou a se experimentar na Holanda o quê? O narcoturismo. As pessoas iam para a Holanda para consumir drogas e voltavam e experimentavam esses efeitos nos seus países de origem. De tal sorte que a Holanda desenvolveu, estimulou o turismo, claro, há outras razões para que as pessoas se dirijam à Holanda, mas havia aquelas que para isso se dirigiam, à Holanda, mas que voltando a seus países faziam com que os seus países experimentassem os danos decorrentes de transformar-se a pessoa independente. Porque invariavelmente o dependente de drogas, ele pratica, acaba mais cedo ou mais tarde, praticando condutas que são o que nós chamamos de típicas, isso é, condutas criminosas. Ou é o furto de um objeto que é trocado, ou eventualmente a aquisição de uma quantidade maior de droga para tirar um pouco do seu consumo e um resto para ser repassado, né? Então, esse tipo de ilícito em que vai mergulhando a sociedade, ele decorre dessa política de tolerância. E, desgraçadamente, foi essa política de tolerância, entre aspas, que o Brasil consagrou quando ele produziu o artigo 28 da Lei 11.343. Essa política de tolerância, desgraçadamente. Essa política de tolerância que o senhor menciona, nós temos visto, por exemplo, em relação à maconha aqui no Brasil. Já é normal vermos no ônibus, nos passeios, nas praças, clubes, festas, etc., até mesmo nas praias, pessoas fumando, né, cigarros de maconha sem qualquer tipo de vergonha, de desconforto. Por que isso está acontecendo no Brasil e o que o cidadão, ao ver aquela situação, pode fazer? Bom, há uma proposital confusão, há uma deliberada confusão entre situações. Então, vamos tentar explicar o seguinte. Continua sendo a posse de droga para consumo próprio o ilícito penal? Sim, o ilícito sui generis, que não sujeita o seu autor à privação da liberdade, mas o sujeita, sim, a certas consequências, que não são, evidentemente, a privação da liberdade. Muito bem. É o ilícito penal? É o ilícito penal. Muito bem. O que sucede e que muitos propositalmente produzem uma confusão? Hoje, por exemplo, se tem discutido o uso dos canabinoides para tratamento de saúde. Isso leva muitas pessoas a dizer, não, a maconha faz bem para a saúde, a maconha não faz mal, a maconha não faz tão mal quanto cigarro. Isso, na verdade, é uma deliberada confusão, uma proposital confusão que, a meu juízo, é estimulada por aqueles que querem consumir cannabis. E eu dou um dado aqui que pode ser colhido em qualquer livro científico que trata do assunto. O índice de esquizofrênicos entre usuários de maconha é 3 vezes superior ao índice de esquizofrênicos em meio aos não usuários. E eu acho que isso diz tudo, ou diz muita coisa sobre os danos que a cannabis provoca. Entre outros muitos, como, por exemplo, o seu poder carcinogênico, como, por exemplo, a produção de síndrome motivacional. São efeitos comuns decorrentes do consumo de uma droga que, na verdade, é uma droga ilícita. Ao que alguns ponderam, não, mas a maconha faz bem. Calma lá. O que existe é que determinados componentes da cannabis, uma vez isolados, já se revelaram eficazes no tratamento de algumas doenças. E isso não significa dizer que a cannabis seja boa.
O que alguns sustentam, por quê? Porque muitos querem a liberdade no consumo dessa substância e isso, portanto, atende ao propósito de alguns, na minha percepção. Mas e pode denunciar esse cidadão que se depara com um vizinho, com alguém ali ao redor? Ele pode fazer uma denúncia? Como que ele deve proceder? Pode, mas a lei, lamentavelmente, trata, é preciso dizê-lo, com muita leniência esse tipo de comportamento. Se você examina o artigo 28, você vê que ele não dispõe ali de medidas que sejam verdadeiramente eficazes para desestimular o indivíduo a esse consumo. E foi exatamente para o que nós alertávamos os congressistas em 2002. Esse projeto, na verdade, eu fiz em 2002, portanto, já se passaram 20 anos, mas para a gente que milita ou militou na área durante muito tempo, já era possível perceber que o cenário que se constituía a partir das proposições feitas era um cenário absolutamente perigoso, um cenário absolutamente explosivo. Isso que eu estou dizendo a você como consequência da política que nós adotamos foi avisado aos parlamentares lá em 2002, e não porque eu tenha eventualmente bola de cristal, é porque nós sabemos como a coisa funciona. Nós temos, inclusive, exemplos de outros países. E eu lhe dou um exemplo bastante elucidativo. No momento em que a Colômbia se transformou num país, ou anos após a Colômbia ter se transformado num país tolerante ao ingresso de capitais decorrentes do narcotráfico, o que aconteceu sob a presidência de um presidente que eu agora certamente não vou me lembrar o nome, mas anos após ele ter se tornado tolerante a isso, constituíram-se organizações criminosas na Colômbia de tal modo pujantes que colocaram o Estado colombiano de joelhos. Em 1985, a Suprema Corte colombiana foi invadida por um consórcio de guerrilheiros e traficantes que causou a morte de dezenas de pessoas, inclusive de 11 ministros da Suprema Corte colombiana. O que foi que produziu isso? A pujança do tráfico. Então, lá em 2002, nós explicamos aos congressistas que compõem essa comissão o seguinte: olha, se vocês forem nesse caminho, nós vamos, lamentavelmente, implementar aqui motivos para o crescimento da violência que vão nos engolir. E um bom exemplo disso posso dar do seguinte modo. Em 1997, salvo engano, quando eu fiz a primeira pesquisa a isso relativa, eu percebi que 42 em cada 100 homicídios que aconteciam em Belo Horizonte, 42 em cada 100, em 1997, aproximadamente, eram vinculados ao tráfico de drogas. Em 2002, eu os alertei aos congressistas: olha, do jeito que estão propondo aí, a coisa vai ficar pior. Ficou pior? Bem, hoje, em 2022, 90% dos homicídios que acontecem em Belo Horizonte estão vinculados ao tráfico de drogas. Professor, só para a gente finalizar, o que a gente pode fazer? Porque às vezes a pessoa que nos assiste aqui está falando: nossa, mas está indignada ali por trás das telas. O que a gente pode fazer como sociedade civil, como instituição? Qual que é o seu recado final para deixar para a gente? Primeira coisa, ter a consciência de que o tráfico e o consumo de drogas, ele nos afeta a todos. Quando nada, porque ele cria uma cultura de violência que acaba se traduzindo num custo adicional suportado por todos nós. No nosso sistema de saúde, nos custos que são colocados em cada mercadoria, porque nós temos, os empresários precisam de segurança para desenvolver essas atividades. Então, há um custo que é o custo da segurança pelo qual todos nós pagamos. E isso quando não pagamos com a nossa própria vida, sendo vítimas de crimes, quando não pagamos com o nosso patrimônio, sendo vítimas de crime. Ou seja, esse é um problema que, ao invés do que alguém possa imaginar, afeta a cada um de nós, afeta a todos nós. Essa é a primeira atitude que devemos ter. E, conscientes disso, nós devemos pressionar o Congresso Nacional para que ele promova algumas alterações na lei. Uma dessas alterações é a supressão do parágrafo 4º do artigo 33, que foi o produto de uma longa história que eu poderia contar a você numa outra oportunidade, porque é um aspecto muito técnico que precisa ser desenvolvido. E, portanto, a supressão desse parágrafo 4º seria uma medida altamente salutar. E uma outra medida salutar é a previsão, no mínimo, da possibilidade de imposição coativa de medida de segurança ao usuário, especialmente ao usuário dependente. Mas essas são longas histórias que deveriam ser, talvez, objeto de uma discussão um pouco mais longa do que o tempo que nós temos à nossa disposição. Professor, muito obrigada pelas suas considerações, obrigada pela sua presença aqui, foi muito importante ter o senhor conosco. Estamos de volta com Conexão GAP e quem está aqui com a gente é o integrante do GAP, o Washington Portugal, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Washington, qual a pergunta de hoje? Olá, Alexia. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. A nossa pergunta vem daqui mesmo, de Belo Horizonte. E quem pergunta é a Marisa Puff. Ela pergunta assim:
como uma pessoa que deixou de ser dependente químico poderá se manter longe das drogas? Marisa, excelente pergunta. Infelizmente, sabemos que a pessoa que se livrou das drogas tem grande propensão a sofrer uma recaída. Em Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Já em 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: fugir de toda aparência do mal. Aprendemos com esses versículos, em primeiro lugar, a fugir da tentação, ou seja, se manter longe. Caso a pessoa seja tentada nessa área, é importante lembrar que Deus nos garante que não seremos tentados além do que podemos suportar. Por isso, pedir graça ao Senhor para não cair na cilada é fundamental. É possível vencer. É essencial ser forte. Esse período de abstinência de drogas é um passo necessário para a recuperação do dependente. Temos que ter fé e perseverança, que o nosso Deus é capaz de nos ajudar e livrar das drogas. Nele está a nossa liberdade. Uma pessoa nessa situação também deve vigiar os pensamentos. Geralmente, pensamentos pessimistas geram revolta e tristeza, fazendo com que o dependente químico sinta vontade de retornar a usar droga para que o satisfaça. Por isso, é importante trazer à memória aquilo que traz esperança. Também é muito importante realizar um acompanhamento psicológico, pois é assim que a pessoa terá conhecimento de suas angústias e dores e saberá lidar com esses sentimentos. A busca por psicólogos pode ser feita também em igrejas e em grupos de apoio. Em Provérbios 28:13, lemos que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Por isso, o outro fator muito importante é a convivência com pessoas que já passaram por essa situação, como em grupos de apoio, para ex-dependentes químicos, por exemplo. Quando compartilhamos nossas fraquezas uns com os outros e ouvimos testemunhos de pessoas que sofreram traumas semelhantes, somos encorajados a prosseguir. Cremos que há liberdade total em Jesus e nele podemos viver uma vida sã e sem prisões. Então é isso, Marisa. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.unec. Enviar um direct para a gente com a sua pergunta, sua cidade e com a hashtag GAP Responde. Até mais! E agora vamos à nossa dica GAP do dia. E dessa vez, quem vai dar uma super dica para a gente é o integrante do GAP, Pablo Salles. É com você, Pablo. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Esse espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E como o tema de hoje é sobre o combate às drogas e à criminalidade, queremos indicar um documentário recém-lançado, Entre Lobos, da Brasil Paralelo, que traça um raio-x atual da segurança pública no Brasil, com dados alarmantes. O documentário mostra a situação do crime organizado e como um sistema de justiça criminal disfuncional como o nosso gera incentivo para o cometimento de atos ilícitos e uma sensação generalizada de medo e insegurança na população. Entre Lobos também revela os desafios dos agentes de segurança pública e da crise em que vivemos em um país que, mesmo possuindo a terceira maior população carcerária do mundo, ainda tem 500 mil de pessoas com mandado de prisão em aberto. Assistindo ao documentário, você entenderá por que estamos vivendo entre lobos e o que precisa ser feito para que as gerações futuras vivam em uma realidade diferente. Então, repetindo essa dica de hoje é o documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo, disponível online nas plataformas. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até mais. E agora vamos à nossa reflexão bíblica. Em Gênesis 19, 30 a 38, lemos sobre como Deus livrou Ló e suas filhas da destruição de Sodoma e Gomorra, quando, por meio da intercessão de Abraão, os próprios anjos foram até sua casa para os tirar dali antes que o fogo destruidor caísse sobre aquele local. Todavia, quando Ló e suas filhas se encontravam a salvo na caverna, as moças decidiram embriagar-se ao pai e deitar-se com ele para conservarem sua descendência. A Bíblia relata que Ló bebeu tanto vinho a ponto de não notar quando as filhas deitaram com ele, nem quando elas se levantaram. Essa é a última menção de Ló na Bíblia.
que degradação, que triste fim da história. Desse episódio de incesto nasceram 2 filhos, um deles o pai dos moabitas e o outro o pai dos amonitas, que se tornaram constantes inimigos de Israel. Que consequência terrível! Essa história revela primeiro que, apesar de ter Ló e suas filhas saído de Sodoma e Gomorra, cidades em que o pecado e a imoralidade sexual abundava, a cultura daquela cidade não havia saído daquela família, mas ainda estava impregnada em seus corações. Em segundo lugar, essa história nos fala das consequências da bebida, que é uma droga, e a capacidade dessas substâncias de nos deixarem sem consciência. Ló estava tão bêbado que não conseguia sequer discernir sobre suas ações, e é exatamente isso que as drogas também fazem. Deus nos ensina que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Imagine só, você moraria em uma casa imunda e sem cuidado? O Espírito Santo também não deseja morar. Ele deseja morar em uma casa onde reina a paz, a sobriedade, a sabedoria e o discernimento que vem de Deus. Não é próprio do cristão fazer uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Antes, a Bíblia nos alerta a procurarmos as coisas do Espírito, sermos cheios dele e dos seus frutos. Em Provérbios 21 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Meu irmão, as tentações estão sempre perto de nós. Não se deixe dominar por elas. Afaste-se de tudo que te leva à ruína e à destruição, mas envolva-se somente com aquilo que é puro e agradável a Deus. Em Deus temos toda a satisfação que precisamos. Busque somente nele e encontrará a verdadeira fonte de alegria. Que seu único vício seja somente a busca incessante pelas coisas eternas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. Tchau!